Olá, querido tutor, eu sou a Verte Sincera e você veio até esse vídeo porque você acha que o seu cachorrinho tá com febre e já escutou falar que se o focinho estiver seco, realmente é febre. Mas será que é mesmo? Eu vou falar nesse vídeo pra você como saber realmente que o seu cachorro está com febre. Ao contrário que muitas pessoas pensam, febre não é uma doença, febre é um sintoma. Então, várias doenças podem causar febre. Eu vou começar contando para você um caso que aconteceu aqui comigo, tá? Um cachorrinho estava prostrado, que isso é uma das coisas que a febre causa no corpo, eu já vou falar para você. E aí, o tutor me ligou e marcou uma consulta. Aí ele chegando aqui na consulta, a gente fez um exame e ele falou assim para mim: eu ia dar um remédio para diminuir essa febre dele. Mas imagina se ele tivesse dado o remédio para diminuir a febre. O cachorrinho poderia ficar mais ativo e mascarar o sintoma da doença. E sabe qual doença que ele estava? A doença carrapato. Então, se ele desse o medicamento para tirar a febre do cachorro, aparentemente o cachorro ia estar melhor, ele ia diminuir aqueles sintomas, mas ele não ia deixar de estar doente com a doença carrapato e ela ia só evoluindo. E depois o cachorrinho poderia virar óbito, poderia acontecer uma coisa muito pior, que é o que a gente não quer, né? Apesar de que, acho que o óbito é a pior coisa que pode acontecer com o cachorro, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Então, se o seu cachorrinho tiver com esses sintomas, se você suspeitar que ele tá com febre, não dê medicamento em casa para ele. Por quê? Pode ser alguma coisa grave e você tá escondendo um sintoma de alguma outra doença. Mas beleza, você veio para esse vídeo querendo saber por que o seu cachorro tá com febre, né? Antes de te falar como que você vai saber se o seu cachorrinho tá com febre, dá um like nesse vídeo, porque muita gente precisa saber disso. O YouTube só entende que o vídeo é bom, que foi bem explicado quando você dá um like e comenta alguma coisa aqui embaixo. Então comenta aqui embaixo o que o seu cachorrinho tá sentindo, como que ele tá, que você tá suspeitando que ele tá com febre. Posso contar isso com você? E manda para alguém também que você sabe que tem cachorro que precisa saber. A febre, como eu já disse, ela é um sintoma de várias doenças. Então, para eu saber que o cachorrinho está com febre, que ele está doente, ele vai começar a ficar sem apetite, ele vai ficar mais quietinho, vai procurar lugar que seja mais quente, vai parar de comer, algumas vezes dá dor no corpo, dá tremores. Igual a gente, pensa em você, quando você está com febre, o que você sente? A gente não sente um mal-estar, a gente só quer ficar deitado embaixo da coberta, não quer comer direito. É a mesma coisa que acontece com os cachorros. Por isso que é super importante você já conhecer o seu cachorro, ter sempre uma rotina, porque os cachorros adoram rotina. Eles gostam muito, todos os animais, na verdade, os gatos também, né, Marrita aqui do meu lado, eles gostam de rotina, porque para eles é bem mais fácil entender as coisas, porque eles não conversam igual a gente, né? Então, a rotina para eles é muito bom. E se você tiver uma rotina de pôr alimento para ele, de manhã, de tarde e de noite, aí você pôs de manhã, ele não comeu, você pôs de tarde, ele não comeu. Por isso que muitas vezes eu falo para apenas uma pessoa da casa tratar, mas se não tiver jeito, ter uma comunicação muito efetiva. Pode ser através de dar um checkzinho que alimentou, ou até mesmo conversar com o outro para saber se o cachorrinho comeu, se ninguém colocou comida a mais, porque às vezes vê o pote vazio, vai lá e coloca ração de novo, acha que o cachorro está pedindo, e aí quem vai tratar de tarde não vai saber se o cachorro não comeu ou se foi outra pessoa que encheu lá de novo. Então isso a gente tem que ficar muito atento. Uma dúvida, né, que é muito comum é saber a temperatura ideal dos cachorros, né? Qual é a variação de temperatura? Do contrário da gente, né, que 37,5 a gente já tá com uma febre boa, os cachorros não. A temperatura dos cachorros podem variar de 37,5 a 39,5, dependendo do estado dele, né, de como que ele tá, se ele tá em repouso, se ele tá dormindo, se ele tá brincando, se ele ficou no sol. Então tudo isso tem uma variação. Por isso que muitas vezes quando vocês mandam mensagem pra gente, para todos os veterinários, e o veterinário fala assim, ó, infelizmente eu não posso prescrever nada para você sem avaliar o pet. Por quê? Duas coisas. Uma, o CRMV proíbe, isso é antiético, então a gente não pode prescrever. 2, por exemplo, o cachorro está com febre. Qual é a doença dele? É uma febre, é um sinal, é um sintoma de várias doenças. Então, se a gente mascarar essa febre, a gente pode deixar de descobrir qual é a doença rápido, né? De forma rápida, de forma eficaz, para a gente tratar. Por quê?
aquele caso que eu contei no início da doença do carrapato, existe uma forma dela que chama subclínica. Eu tenho até que gravar um vídeo da doença do carrapato que eu não gravei, mas eu vou gravar. Que é subclínica. Na hora que eu gravar, ele vai ficar aqui em cima. Então você clica aqui e já assiste o vídeo da doença do carrapato. Existe uma doença que chama subclínica, né? Que o cachorrinho tem a Ehrlichia, ou a babésia, ou outra coisa, só que ele não está desenvolvendo a doença porque esse parasita ainda está em quantidade pequena no organismo dele. Por algum motivo, né, por baixa de imunidade, um cio, por exemplo, uma gestação, desenvolve essa doença e aí apresenta os sintomas. Aí você vai lá, dá um remédio para diminuir essa febre, passa esses sintomas da febre e ele continua doente. E aí você vai ver daqui, sei lá, 7 dias, por exemplo, que ele não melhorou e vai levar no veterinário. E aí uma coisa que a gente poderia ter tratado há uma semana atrás, né, que as lesões que vão acontecer, vamos dizer, não é machucado, né? São as lesões mesmo, os malefícios que a doença causa no corpo do seu cachorro, elas vão ter sido aumentadas e não cortadas ali, que a gente fala cortada no, tem um ditado popular, assim, cortar o mal pela raiz, não é assim que a gente fala? Se o seu cachorro começar a apresentar qualquer sintoma, você vai lá, leva no veterinário, que já descobre, ó, corta o mal pela raiz e acabou. Vamos tratar, vai ficar saudável o mais rápido possível, não vai ter sofrimento para ele, não vai ter sofrimento para você. Mas então, vamos lá. E o focinho que vai ficar ressecado? Quando a temperatura fica mais alta do corpo, pode sim reduzir a umidade, né? Porque quando a temperatura aumenta, a tendência dos líquidos em geral é secar. Então o narizinho pode ficar mais ressecado, mas não necessariamente vai ficar ressecado. Uma parte que a gente vê, que a gente pega, né, é na barriguinha, onde não tem pelo. A gente sente aquela região muito quente. Mas é igual eu falei, às vezes ele tá deitado no sol, às vezes ele estava correndo e deitou esparramado no chão, então não quer dizer que ele esteja com febre. A febre a gente associa a vários outros sinais que o cachorro está dando também que ele está com febre. Uma coisa que também que você pode tentar sentir assim é nas pontinhas da orelha e nas patinhas, que normalmente essas regiões periféricas que a gente fala, elas são mais frias. Então se ela estiver muito quente, você pode sim suspeitar de uma febre. Mas a única forma da gente ter certeza qual é a temperatura do cachorro é com o termômetro, né? E você já foi no veterinário com seu cachorro e já viu onde a gente coloca o termômetro para aferir a temperatura do seu cachorro. Não é embaixo do braço, né? Então, onde que é? É retal. Isso mesmo, a gente enfia dentro do ânus e coloca na parede da mucosa para a gente aferir essa temperatura. E aí sim a gente vai ter certeza de qual é a temperatura que o cachorro está, se ele está ou se ele não está com febre. E eu gosto de frisar que febre não é doença. Então isso é um sinal que está acontecendo alguma coisa de errado no corpo. Aí você vai levar no veterinário, ele vai examinar o seu cachorro e vai ver qual é a doença que está causando essa febre. Pode ser uma dermatite, pode ser uma doença do carrapato, por exemplo, pode ser uma sinomose, pode ser uma gastroenterite, pode ser várias coisas que estão acontecendo com o seu pet. E aí é só o médico veterinário, depois de um exame clínico, para identificar qual é a causa dessa febre. Então já se inscreva nessa bolinha aqui do lado e assista esses outros vídeos aqui do canal para você aprender a cuidar um pouquinho melhor do seu pet. Um forte abraço e lambeijos!